Durante 30 anos, o padrasto proibiu sua enteada de abrir o porão. E depois do funeral do padrasto, Luisana decidiu descobrir o que ele escondia ali. Abriu a porta e ficou sem palavras. O grito que rasgou a noite ao meio não veio de um monstro embaixo da cama, mas de uma mulher quebrada que já não sabia amar. Luisana tinha 7 anos quando o mundo deixou de fazer sentido. Numa tarde qualquer, enquanto desenhava uma borboleta com lápis de cera sobre uma folha amassada, a campainha tocou 3 vezes seguidas. A mãe estava trancada no banheiro havia 1 hora, a taça vazia de vinho derrubada no chão da cozinha e o cigarro ainda fumegando sobre a mesa. Foi Luisana quem abriu a porta. Um homem de jaqueta azul e rosto sério lhe deu uma notícia que não era feita para crianças. O carro do pai havia colidido com um caminhão na estrada 47. Morreu na hora. Nem o cinto, nem os freios, nem os pedidos adiantaram. Luisana não chorou naquele momento. Ficou olhando para as botas do policial, sem entender porque a voz do homem soava como se estivesse falando com outra pessoa. "Sua mãe está?" perguntou o homem, desconfortável. Luisana apenas assentiu com a cabeça e apontou para o banheiro. O resto foi um turbilhão sem cor. A mãe chorando aos gritos no chão, arrancando os cabelos, culpando a vida, o álcool, Deus, a si mesma. O velório, silencioso e cinzento, com pessoas que ela mal conhecia dizendo frases vazias. E Luisana, muda, como se a língua tivesse encolhido. Desde aquele dia, passou a guardar o choro dentro do peito, como se tivesse aprendido que sentir era um privilégio perigoso. Sua mãe, Maria, deixou de ser mãe. Primeiro foi o choro. Depois, o vinho. Em seguida, os silêncios eternos. Nas primeiras semanas, Luisana dormia com o suéter do pai, apertando-o contra o rosto. Cheirava tentando encontrar uma lembrança. Mas a cada noite, o cheiro ia desaparecendo, como se até a memória se recusasse a ficar. Então começou a escrever cartas para o pai em um caderno que escondia debaixo do colchão. "Papai, hoje a mamãe não se levantou. Comi pão com maionese. Sinto falta da sua risada." Passaram-se 3 meses até que Julian apareceu. A mãe chegou uma noite com os olhos borrados de maquiagem, os lábios mal pintados e um sorriso falso colado no rosto. Apresentou-o como um amigo do trabalho, embora ninguém entendesse como ela podia ter um trabalho se não saía de casa fazia semanas. Julian trouxe uma sacola com comida chinesa e uma caixa de giz de cera. Disse que era para Luisana. Ela não olhou para ele. Ficou sentada no tapete da sala, com a televisão ligada sem som e os joelhos abraçados. Mas naquela noite, comeu arroz pela primeira vez em dias. Maria subiu para dormir e os deixou sozinhos. Julian sentou-se no chão, não muito perto, mas perto o suficiente para que Luisana sentisse sua presença. Tirou os giz de cera, rasgou a caixa e colocou um por um formando uma fileira perfeita. "Você gosta de desenhar?" perguntou com voz calma. Luisana não respondeu. Ele também não insistiu. Apenas pegou um giz verde, passou sobre uma folha e começou a desenhar um sapo. Na terceira visita, Luisana falou com ele. "Por que você continua vindo?" Julian sorriu sem olhar. "Por que você está aqui?" Desde aquele dia, as coisas começaram a mudar, ou a fingir que mudavam. Julian passou a ser um visitante frequente. Ajudava com as compras, cozinhava, consertava a torneira que vazava, varria o quintal cheio de folhas secas. Quando Maria dormia por dias inteiros, ele se encarregava de garantir que Luisana tivesse café da manhã. Às vezes, sentavam-se para ver filmes antigos. Julian falava pouco, mas tinha um jeito de olhar que parecia dizer tudo. Luisana começou a procurá-lo com os olhos sempre que ele entrava. Sua presença não curava, mas aliviava. Era como um teto no meio de uma tempestade. Mas nem tudo era calma. Certa noite, Luisana acordou com um barulho seco, como se um copo tivesse quebrado. Desceu as escadas na ponta dos pés e o viu. Julian recolhia os pedaços de uma garrafa enquanto sua mãe gritava incoerências. Estava com os olhos vermelhos e os braços cobertos de arranhões que ela mesma havia feito. "Você é meu. Ele não é seu pai. Você não deve nada a ele." Julian não respondeu. Apenas recolheu os cacos de vidro enquanto Maria cambaleava e desabava no sofá. Luisana correu até ele, pela primeira vez, o abraçou sem medo. Ele ficou parado por alguns segundos. Depois, retribuiu o abraço com força, como se, de repente, alguém o tivesse lembrado de que o amor também podia ser sincero. "Calma, pequena", sussurrou. "Isso não tem nada a ver com você." Mas tinha.
Ambos sabiam disso. Desde então, Julian foi se instalando na casa, sem que ninguém o convidasse formalmente. Maria precisava dele, Luisana queria ele por perto. E ele parecia ter encontrado um propósito. Pouco tempo depois, Julian começou a descer para o porão todas as tardes. Trancava a porta com chave. Quando Luisana perguntou o que ele fazia lá, ele respondeu com uma frase que soou mais como uma súplica do que um aviso. Aquele lugar é um segredo. Nunca entre. Promete. Ela prometeu. Mas não esqueceu. Sempre que passava pela porta do porão, sentia algo estranho. Não era medo. Era uma mistura de curiosidade com angústia. Uma parte dela queria saber. Outra, sabia que não devia. Os anos passaram com feridas que não cicatrizavam. Numa tarde, enquanto chovia e Maria dormia abraçada a uma garrafa no sofá, Luisana chegou correndo da escola com um desenho nas mãos. Ganhei o primeiro lugar no concurso. Julian a levantou nos braços, como se ela fosse mesmo sua filha. Você é uma artista. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Subiram para a cozinha, prepararam chocolate quente e penduraram o desenho na geladeira. Mas quando Maria acordou e o viu, o veneno voltou. Então agora você se acha melhor do que eu? Luisana abaixou a cabeça. Julian se colocou entre as duas. Não começa. Cala a boca. Ela é minha filha. Não preciso que me diga como criá-la. Você não está criando. Está afundando ela. Esse foi o primeiro golpe. Não foi em Luisana, foi em Julian. Maria arremessou a caneca com força. A borda de cerâmica cortou a sobrancelha dele. Sangrava, mas ele não reagiu. Ficou em silêncio, olhando para o chão. Maria começou a chorar e saiu correndo da casa. Luisana chorou pela primeira vez em muito tempo. Por que ela fica brava quando estou feliz? Julian limpou o sangue com um pano e se aproximou dela. Porque a sua luz machuca ela. Mas isso não é culpa sua. Naquela noite, dormiram abraçados no sofá. Ele contou uma história inventada. Era sobre uma menina que podia desenhar coisas que depois se tornavam reais. Disse que um dia, sua arte iria salvá-la. Luisana não entendeu, mas acreditou. O tempo não melhorou nada. Maria alternava entre dias de silêncio e noites de fúria. Os vizinhos começaram a cochichar. A escola chamava Julian porque Maria nunca aparecia. Ele assinava os papéis como tutor temporário. Ninguém questionava. Todos intuíam que, se não fosse por ele, a menina estaria num orfanato. Numa quarta-feira em particular, Luisana voltou da escola mais cedo do que o normal. Ao entrar, ouviu vozes na cozinha. A mãe falava com alguém ao telefone. Não me importa que ela seja menor. Aquela menina olha para ele como se fosse o namorado dela. Me olha com desprezo. Fui eu quem pari ela, eu. Luisana ficou paralisada. Depois subiu para o quarto e rasgou todos os seus desenhos. Naquela mesma noite, Julian a encontrou chorando na cama. Perguntou o que havia acontecido, mas ela apenas disse: Não quero que você pense que sou como a mamãe. Julian acariciou o cabelo dela e sentou-se ao seu lado. Você é você. É mais forte do que pensa. Luisana não respondeu. Mas algo dentro dela se partiu de um jeito diferente. Dias depois, Julian lhe ensinou a apontar lápis de desenho. Comprou-lhe um caderno novo. Disse que sua dor podia virar beleza, se soubesse usá-la. Ela voltou a desenhar, mas dessa vez, em silêncio. Só ele via os desenhos. Numa noite de tempestade, a energia acabou. Maria gritava do quarto. Julian foi acalmá-la. Luisana desceu com uma lanterna. Viu a porta do porão entreaberta. O cadeado pendia frouxo. Aproximou-se. Seu coração batia como se a estivesse alertando. Deu um passo. Mais um. Luisana. Julian surgiu do nada. A lanterna caiu. A luz refletiu em seus olhos, tensos, temerosos, quebrados. Eu disse que não. Você nunca pode entrar aí. Ela sentiu vergonha, mas também medo. O que você esconde aí? Algo que você ainda não está pronta para ver. Desde então, Luisana começou a olhar para a porta do porão como quem olha para um abismo. Sabia que sua vida estava ligada àquele segredo. Não sabia como. Não sabia por quê. Mas sentia. E os sentimentos de Luisana sempre foram mais precisos que as palavras dos adultos.
O que ela não sabia era que aquele porão não guardava apenas pinturas. Guardava verdades. Guardava a alma de um homem que escolheu amar em silêncio uma menina quebrada. Guardava o começo do fim. E ninguém estava pronto. Nem mesmo ela. Luisana não sabia como, mas desde aquela noite com a lanterna caída no chão, algo dentro dela se rachou. Não foi medo. Foi outra coisa. Algo mais profundo, mais escuro. O porão deixou de ser apenas uma porta trancada e virou uma ideia fixa, como uma palavra proibida que só se pronuncia em silêncio. O tempo não parou. Luisana já tinha 11 anos e em seu rosto começavam a surgir os primeiros traços da mulher que um dia seria. Olhos mais intensos. Silêncios mais longos. Cicatrizes emocionais que, embora invisíveis, começavam a marcá-la com a precisão de um bisturi. A infância já não era um lugar habitável. Maria ainda estava viva, embora nem sempre parecesse. Havia manhãs em que não saía do quarto. Outras, despertava com uma energia fingida que se desfazia em poucas horas. Às vezes cantava sozinha diante do espelho. Às vezes chorava diante do mesmo espelho com uma taça de vinho quebrada na mão. O caos não pedia licença, sentava-se para jantar com elas todas as noites. Luisana havia aprendido a andar pela casa como se pisasse em cacos de vidro. Nunca se sabia qual versão de Maria iria acordar. Julián continuava lá. Sempre lá. Com o passar dos anos, deixará de parecer um convidado. Era o único adulto que funcionava. Mas até ele começava a se desgastar. Não por falta de amor, mas por exaustão. Como uma parede que foi golpeada tantas vezes que começa a ceder, sem desabar. Luisana o observava. Cada gesto, cada sombra no olhar. Ele já não era o mesmo que a ajudou a apontar os lápis pela primeira vez. Tornava-se mais calado, mais introspectivo. Passava cada vez mais tempo no porão, trancado por horas. E quando saía, seus olhos estavam vermelhos, mas não de chorar. Pareciam os de alguém que havia viajado a outro lugar e voltava sem saber bem onde estava. "O que você faz lá embaixo?" perguntou ela uma tarde, enquanto ele subia as escadas com a camisa manchada de tinta. "Aquele lugar guarda pedaços de mim que ainda não estou pronto para mostrar", respondeu, sem encará-la. Luisana não insistiu. Mas naquela noite, sonhou que descia ao porão e encontrava um espelho enorme que refletia uma versão dela mesma que não conhecia, com o rosto da mãe, os olhos vazios e as mãos cheias de fogo. Na escola, as coisas eram diferentes. Luisana se destacava em arte. Sua professora dizia que ela tinha um talento natural. Seus desenhos eram sombrios, intensos, emocionalmente agressivos. Ganhava concursos sem sequer sorrir. As outras meninas não sabiam como se aproximar. Ela não era hostil. Apenas parecia viver em outro idioma. Uma menina com corpo de porcelana e alma feita de segredos. Cada vez que ganhava um prêmio, escondia-o no fundo do armário. Não queria que a mãe visse. Porque, quando via, o inferno se soltava. "Você se acha melhor do que eu?" gritava Maria uma noite, enquanto rasgava em pedaços o certificado escolar de Luisana. "Acha que ele gosta mais de você? Me diz." Luisana não dizia nada. Apenas olhava para a taça de vinho que balançava na mão da mãe, temendo o momento em que ela se tornaria uma arma. Julián chegou justo quando o papel já estava no chão. "Chega", Maria disse sem levantar a voz. "Isso já não é normal. Você não pode continuar tratando ela assim. Agora você vai me dar aula de maternidade? Se gosta tanto dela, leva para você. Adota. Faz o que quiser. Mas não joga ela na minha cara como se fosse melhor do que eu." Luisana foi para o quarto sem fazer barulho. Chorou, mas só um pouco. Porque tinha aprendido a não se quebrar inteira. Porque sabia que o choro só servia para molhar o travesseiro, mas não para consertar o que estava quebrado. Aos 12, Luisana começou a conversar com o reflexo no espelho do banheiro. Não porque estivesse louca, mas porque era o único que não mentia para ela. Numa noite, olhou nos próprios olhos e sussurrou: "Se um dia eu desaparecer, será que alguém perceberia?" Aos 13, parou de perguntar. Julián sempre a acompanhava nas exposições de arte da escola. Ia de camisa passada, cabelo penteado para trás, com os olhos cheios de orgulho. Maria nunca ia. Dizia que esses eventos eram uma farsa de medíocres cheios de complexo. Uma vez, uma mãe de outra aluna se aproximou de Luisana. "Ele é seu pai?" perguntou com um sorriso gentil. Luisana hesitou.
Olhou para Julian. Depois respondeu. Sim. Foi a primeira vez que o chamou assim, mesmo sem usar a palavra exata. Julian ficou olhando para ela no caminho de volta. Não disse nada, mas Luisana viu que os olhos dele estavam cheios d'água. E por alguma razão, aquilo doeu mais do que qualquer tapa da mãe. O porão continuava sendo um mistério. Cada vez mais presente. Cada vez mais vivo. Numa madrugada, Luisana acordou com sede. Desceu até a cozinha e ouviu barulhos. A porta do porão estava aberta, só um pouco. Uma fresta quase invisível. Ela se aproximou. Prendeu a respiração. Desceu 2 degraus. Luisana, a voz de Julian a paralisou. Ainda não, por favor. Ela levantou os olhos. Ele estava lá, na penumbra, coberto de manchas vermelhas, parecidas com sangue, com as mãos trêmulas. Os olhos, diferentes. O que você está escondendo? Perguntou com a voz de quem já não quer mais ser criança. Julian abaixou a cabeça. Minha verdade. Luisana subiu sem dizer nada. Aquela noite, sonhou com uma mulher de cabelo comprido, nua, pintada com fogo numa parede escura. Era ela, mas não era ela. As coisas na casa ficaram mais perigosas. Maria já não quebrava só objetos. Começou a empurrar, a gritar mais perto, a ameaçar. Luisana aprendeu a prever os ataques. Sabia pelo som dos passos se a mãe ia pedir algo ou explodir. Viver ali era como viver dentro de uma bomba sem cronômetro. Julian interveio muitas vezes, ficando entre as duas, abraçando Luisana quando Maria perdia o controle. Uma noite, Maria deu um tapa forte nela. Foi a primeira vez que fez isso. Luisana sangrou no lábio. Julian reagiu. Se você encostar nela de novo, eu juro que chamo a polícia. Maria riu. E vai dizer o quê? Que a menina que você ama mais do que a própria mulher está sendo maltratada? Luisana não entendia bem o que aquelas palavras queriam dizer, mas soaram como uma armadilha. Julian a levou para o quarto dela. Limpou o lábio. Acariciou seu rosto. Os olhos dele estavam cheios de raiva e ternura. Você não merece isso, murmurou. Eu só não sei como te tirar daqui sem destruir tudo. Luisana olhou para ele. Pela primeira vez, desejou que ele fosse seu verdadeiro pai. Não pelo título, pela proteção. Na escola, Luisana foi selecionada para uma bolsa em um programa especial de artes. Uma oportunidade. Uma fuga. Quando contou para a mãe, a reação foi imediata. E você acha que eu vou deixar você ir embora? Disse Maria com a voz baixa, venenosa. Você é minha. Saiu de mim. Luisana entendeu que não conseguiria sair daquela casa pelas vias normais. Uma noite, decidiu entrar no porão enquanto Julian não estava. Conseguiu forçar o cadeado sem quebrá-lo. Desceu os degraus um por um. O ar estava cheio de umidade e tinta seca. Quando ligou a lanterna, viu as primeiras figuras. Pinturas. Muitas. Enormes. Retorcidas. Algumas com rostos sem olhos. Outras eram corpos deformados, em gritos. Mas o mais impactante foi ver uma parede inteira coberta de retratos dela. Desde criança até agora. Como se Julian a tivesse desenhado todos os dias, em segredo. Em cada traço havia carinho, mas também uma tristeza imensa. E então viu mais uma figura. Uma mulher nua, em uma pose teatral, com os olhos abertos. O corpo pintado com detalhes que só alguém que já amou pode reconhecer. Era Maria. Luisana sentiu um arrepio. Subiu correndo. Trancou a porta. Jogou a chave pela janela. Naquela noite, não conseguiu dormir, porque tinha entendido algo. Julian não era apenas um homem bom. Era um homem quebrado. Um artista obsessivo. Uma testemunha da dor que transformou seu mundo em arte, às escondidas, como quem ama em silêncio e se castiga por isso. O porão já não era um mistério. Era um espelho deformado. E ela estava presa dentro dele. Maria nunca mais a tocou. Mas também nunca mais a olhou do mesmo jeito. Algo tinha mudado. Como se ambas soubessem que não havia mais volta. Luisana começou a escrever num diário. Escondia-o numa caixa de cereal vazia. Não sei quem sou nesta casa. Não sou filha. Não sou inimiga. Não sou órfã.
mas também não sou livre. A casa de vidro estalava cada vez mais. O próximo golpe podia despedaçá-la. E todos, em silêncio, sabiam disso. Os anos passaram e a casa parou de estalar, mas não porque tivesse se acalmado, e sim porque já não tinha forças para gritar. Luisana tinha 15 anos e havia aprendido a caminhar entre ruínas como quem se move entre lâminas sem deixar marcas. Tudo o que podia doer, já doera. Ou era o que ela pensava. O medo fazia parte da rotina, como o café da manhã frio ou as cortinas sempre fechadas. A diferença agora era que ela havia encontrado um refúgio, um que nem mesmo sua mãe podia manchar: a arte. Desenhava como se respirar dependesse disso. Os cadernos eram seu território privado, e cada página estava marcada por uma emoção que ela não se atrevia a dizer em voz alta. Raiva, tristeza, culpa, esperança. Às vezes usava apenas lápis. Outras, misturava aquarela com tinta, com terra, com lágrimas. Seus desenhos não eram bonitos. Eram dolorosos, autênticos, e começavam a chamar atenção fora da escola. Sua professora a indicou para uma residência artística de verão. Luisana disse que não podia sair de casa. Não quis explicar por quê. Cadernos novos começaram a aparecer em seu quarto. Sempre sobre sua escrivaninha, bem colocados, embrulhados com uma fita simples. No começo, achou que fossem da mãe. Uma tentativa patética de redenção. Até que uma noite ouviu passos leves no corredor. Fingiu que dormia. Sentiu a porta se abrir sem barulho. A silhueta entrou. Deixou algo sobre a mesa. Foi embora sem dizer uma palavra. Luisana abriu os olhos quando a luz do corredor se apagou. Sobre a mesa, outro caderno. Era Julian. Na manhã seguinte, no café da manhã, ela o encarou fixamente. Ele não levantou os olhos do café. Luisana decidiu não agradecer, porque sabia que era isso que ele queria. Dar sem receber, como tinha feito a vida inteira. Durante esse tempo, a relação entre eles mudou. Ficou mais silenciosa, mas mais íntima. Não conversavam tanto. Sentavam-se juntos para ouvir música ou apenas compartilhavam espaço sem necessidade de preenchê-lo com palavras. Julian lhe ensinou a usar carvão. Mostrou técnicas de sombreamento, de perspectiva. Às vezes desenhavam juntos, mas nunca se olhavam enquanto faziam isso. Só o papel existia. E isso o salvava. Maria continuava sendo um espectro perigoso. Dormia de dia. Gritava à noite. Às vezes chorava sem motivo. Outras, ria de coisas que ninguém dizia. A casa se enchia de garrafas vazias, pratos sujos, cheiro de clausura. Luisana já não esperava mais por uma mãe. O que tinha era um fantasma com voz. Numa noite, enquanto desenhava no novo caderno, Julian entrou no quarto sem bater. Trazia um chá quente. Colocou sobre a mesa e olhou para o desenho. Era uma figura humana, de costas, com os ossos salientes, coberta por manchas negras que pareciam se expandir. É lindo, disse com voz baixa. E dói. Luisana deu de ombros. Não sei fazer outra coisa. Julian sentou-se no chão, junto à parede. Isso é uma bênção e uma maldição. Mas é real. E o real vale mais do que qualquer outra coisa. Ficaram em silêncio. Lá fora chovia. Dentro, o ar ficou denso. Luisana o olhou de canto. Notou que suas mãos estavam manchadas de tinta azul. As unhas roídas. O olhar distante. Por que você não pinta mais na sala? Perguntou ela. Porque há coisas que não podem ser vistas por todos. Nem por mim. Julian demorou para responder. Um dia, sim. Luisana se levantou, foi até o armário e tirou um desenho. Entregou a ele. Era um retrato dele, mas fragmentado. Como se o rosto estivesse se quebrando em pedaços, e cada fragmento mostrasse uma emoção diferente. Julian o observou por um longo tempo. Você me vê melhor do que eu sou. Não. Eu te vejo como você é. Naquela noite, nada aconteceu. Apenas o silêncio os abraçou. A tragédia chegou sem aviso. Como sempre chegam as verdadeiras tragédias. Luisana tinha 16 anos quando tudo explodiu. Era quase meia-noite. Julian estava em seu quarto, ajudando-o a organizar suas pastas de desenhos para uma exposição local. Maria já fazia 2 dias que não saía do quarto. Achavam que estava dormindo ou bêbada demais para fazer barulho. Estavam errados.
A porta do quarto se abriu de repente. Maria apareceu com uma garrafa meio vazia na mão e os olhos arregalados. "O que é isso?" gritou, apontando para Julian. "Que tipo de jogo doentio vocês estão jogando aqui?" Luisana se levantou imediatamente. "Mãe, se acalma. Não está acontecendo nada." "Nada? Nada? Acha que sou idiota?" Maria caminhou até ficar na frente dela, sempre tão boazinha, tão pura, tão perfeita. "Acha que eu não percebo? Acha que não vejo como você olha para ele?" Julian tentou intervir. "Maria, você está alterada. Isso não faz sentido. Você..." Ela gritou, sempre tão cavalheiro, tão protetor. "Ou já se esqueceu com quem você dorme?" Luisana deu um passo para trás. Maria se aproximou mais. O rosto dela estava transtornado. "Você tá transando com ele, né? Desde quando? Desde os 12? O tapa soou mais alto que o trovão que explodiu lá fora. Julian a afastou com força. "Nunca mais diga isso. Jamais." Maria caiu sentada no chão, ainda com a garrafa na mão. Começou a chorar, a gritar, a rir. Tudo ao mesmo tempo. Luisana não se mexeu. Estava com o rosto ardendo e a alma congelada. Disse ela, quase sem voz. "Eu só estava conversando com ele. Só isso. Nada mais." Maria olhou do chão com uma mistura de ódio e pena. "Você é igual a mim. Mesmo que não queira." Luisana saiu correndo. Não soube quantas horas ficou sentada no parque da esquina, sob a chuva. Quando voltou, a casa estava em silêncio. Julian a esperava na porta. "Ela foi embora", disse ele. "Pegou algumas coisas, uma bolsa, dinheiro. Não disse para onde. Só foi." Luisana entrou sem falar. Foi para o quarto. Deitou-se com a roupa. Não chorou. Apenas ficou olhando para o teto até amanhecer. Passaram-se 2 dias. Depois 3. Depois 1 semana. Foi Julian quem atendeu a ligação. Tinham encontrado Maria morta em uma pensão no centro. Overdose. Nem sequer havia um bilhete. Só garrafas, comprimidos e uma velha fotografia amassada de Luisana no chão. Luisana ficou olhando para o telefone que Julian segurava como se fosse uma bomba que acabará de explodir na mão dele. "Ela está morta?" "Sim." Ela não disse mais nada. Subiu para o quarto. Fechou a porta. Gritou por dentro. O velório foi pequeno. 3 pessoas. Um padre que não conhecia ninguém. Julian e Luisana em pé, em silêncio. Ninguém chorou. Nem mesmo ela. Dias depois, sentada na cozinha, Luisana quebrou o silêncio. "Você acha que foi culpa minha?" Julian levantou o olhar. "O que você está dizendo? Se você não tivesse estado comigo naquela noite. Se não tivesse me defendido. Talvez ela não tivesse fugido. Talvez ela não tivesse se matado." Julian se aproximou. Se agachou na frente dela. Pegou suas mãos. "Luisana, nada disso foi culpa sua. Você só amou do jeito certo." Ela o olhou. "E você? Eu o quê? Você me ama?" Julian a soltou com cuidado. Levantou-se. "Como se ama uma filha que não nasceu da gente, mas que se torna a única coisa que faz sentido." Luisana assentiu. Era o suficiente. O porão permanecia fechado, mas Julian começou a falar mais sobre o que fazia lá embaixo. Contava sobre suas telas, suas ideias, como cada pintura era uma confissão. "Pintar é como dizer a verdade sem palavras", dizia ele. "Às vezes, não sei se faço isso por mim ou por aquilo que não consegui dizer à sua mãe." Luisana não perguntou mais. Sabia que a arte era sua maneira de exorcizar. Aos 17, Luisana foi aceita em uma escola de arte em outra cidade. Contou com medo. Julian sorriu. "Você tem que ir. E você? Eu estarei aqui. Onde sempre estive." Ela quis abraçá-lo. E o fez. Ele a envolveu com os braços com uma delicadeza que doía. Não houve palavras. Não precisavam delas. Antes de partir, ela se aproximou da porta do porão. Tocou com os dedos. "Algum dia?" Julian sorriu para ela. Quando for a hora. Luisana foi embora sem olhar para trás. Mas sabia que um dia voltaria. E que, ao abrir aquela porta, nada seria como antes. Luisana cruzou o limiar da casa com a mala na mão e um tremor no peito que não soube dizer se era medo ou nostalgia.
Tinha 18 anos e o coração cheio de contradições. A escola de arte ficava a 2 horas de trem, mas para ela era outro planeta. Nunca tinha morado sozinha, nunca tinha dormido sem o murmúrio constante da tensão nas paredes de sua casa. Estava livre, ou pelo menos era o que diziam os papéis que assinou ao alugar seu primeiro quarto. Mas havia uma corrente invisível que a puxava sempre que tentava se afastar de vez. Julian. Ele a despediu na estação com um sorriso sincero e os olhos úmidos. Não a abraçou com força, mas demoradamente, como quem sabe que o próximo abraço vai demorar. Colocou no bolso dela um cartão sem nome, só com um desenho, uma borboleta azul. Toda vez que sentir que não aguenta mais, lembre-se de onde você veio, disse ele. Luisana subiu no trem sem olhar para trás, com medo de que, se o fizesse, não conseguiria partir. Nos primeiros meses na cidade, o vertigem foi constante. As pessoas andavam rápido, falavam sem pausa, viviam sem parar. Luisana era uma sombra discreta nas salas de aula, mas suas obras não passavam despercebidas. Ganhou uma bolsa no primeiro semestre. Uma galeria se interessou por seus esboços. Tinha 19 anos quando vendeu seu primeiro quadro por uma quantia que lhe pareceu absurda. Não comemorou. Apenas ligou para Juliana aquela noite. Você está orgulhoso? Estou desde que você chegou ao mundo com os olhos abertos. Luisana começou a voltar para casa nas férias. Voltava carregada de telas, histórias, novas experiências. Julian sempre a esperava na porta, com o mesmo suéter cinza e aquela expressão entre alegria e alívio. A casa havia envelhecido com ele. Havia menos móveis, mais poeira, menos barulho. A porta do porão permanecia intacta, fechada, com um cadeado que parecia mais decorativo do que funcional. Ainda pinta lá embaixo? Perguntava ela, fingindo desinteresse. Já não tanto. Às vezes desço só para pensar. Nunca dizia no que pensava. E Luisana nunca insistia. Aos 21 anos, teve sua primeira exposição individual. As paredes brancas da galeria se encheram de cenas abstratas de corpos fragmentados, rostos sem olhos e janelas fechadas. Alguns críticos a descreveram como uma jovem promessa da arte emocional. Outros a acusaram de se deleitar no trauma. Ela não respondia a ninguém. Sabia que a arte, como a dor, não se justificava. Apenas se mostrava. Depois da exposição, voltou para casa para passar algumas semanas. Encontrou Julian mais magro, com olheiras mais profundas e uma tosse seca mal disfarçada. Preparou sopa, comprou remédios, o convenceu a ver um médico. Ele aceitou sem protestar. Mas, quando voltou do hospital, não disse nada. Apenas sentou-se em frente a ela e sorriu. Estou bem. Luisana não acreditou, mas também não perguntou. Numa dessas noites, acordou às 3 da manhã. Ouviu barulhos. Desceu em silêncio. A porta do porão estava aberta. A luz acesa. Ficou parada no topo da escada. Não desceu. Ouviu a voz de Julian. Falava sozinho. Ou com alguém que já não estava. Murmurava coisas que ela não entendia. Depois, silêncio. Depois, um choro abafado. Depois, a luz se apagou. No dia seguinte, ao vê-la na cozinha, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem? Sim. Nunca falavam sobre as madrugadas. Nem sobre os fantasmas que pareciam morar lá embaixo. Aos 23, Luisana conheceu Mateu, um escultor mais velho. Tiveram um relacionamento breve e intenso. Não por agressões físicas, mas por emoções. Ele a queria por inteiro, e ela só conseguia dar pedaços. Julian nunca opinava. Apenas escutava quando ela falava sobre o assunto, com o café na mão e os olhos cansados. Às vezes sinto que estou quebrada, disse ela certa noite, enquanto fumava na varanda. Você não está quebrada. Você é feita de partes diferentes. Isso não é a mesma coisa. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou, sem pensar. Você já se apaixonou pela mamãe? Julian demorou a responder. Sim. Mas não da forma como as pessoas imaginam. Me apaixonei pela tristeza dela, pela luta dela, pela esperança de que ela podia mudar. Eu estava enganado. E por mim? Ele a olhou sem desviar. Por você, me apaixonei como alguém que ama uma causa. Como se ama aquilo que se jurou proteger quando ninguém mais o faria. Luisana baixou o olhar. Quis chorar, mas já havia aprendido a não fazê-lo.
Os anos passaram como passa a vida quando não se espera nada. Luisana cresceu, expôs em novas cidades, conheceu pessoas que a admiravam e outras que tentaram manipulá-la. Manteve sua independência, mas toda vez que algo se quebrava, voltava para casa. Sempre aquela casa. Aquele homem. Aquele porão trancado. Julian envelhecia com elegância. Mas sua saúde se deteriorava mais rápido do que ele admitia. Aos 62, começou a caminhar com dificuldade. Luisana quis ficar mais tempo em casa. Ele recusou. Sua vida está lá fora. Não deixe que eu seja o motivo para te parar. Não quero que você morra sozinho. Eu não vou morrer sozinho. Tenho você. Mesmo que você não esteja aqui todos os dias. Durante uma dessas visitas, enquanto comiam na mesa de sempre, Julian deixou a colher cair. Luisana se abaixou para pegá-la. Quando levantou o rosto, ele a olhava com uma intensidade que a desarmou. Quando eu não estiver mais aqui, abra o porão, disse. Ele te pertence mais do que você imagina. Luisana congelou. O que tem lá? A história completa. Tudo o que eu não te contei. E por que não me conta agora? Julian sorriu. Porque se eu contar, você vai entender a partir de mim. E eu quero que você entenda a partir de você. Luisana não respondeu. Sentiu o chão tremer sob os pés. Naquela noite, sonhou com a porta do porão se abrindo sozinha. Lá dentro não havia quadros. Havia espelhos. Centenas. E em cada um, uma versão diferente dela. Uma menina quebrada, uma adolescente furiosa, uma mulher sem rosto. No último espelho estava ela, com o rosto de Julian. Aos 27, recebeu uma proposta para se mudar para Berlim. Um contrato de residência artística por 1 ano. Julian a incentivou. Vá. Faça tudo isso valer a pena. E se quando eu voltar você já não estiver mais aqui, então você saberá onde me encontrar. Luisana foi. Mas não o esqueceu. Escrevia cartas, não e-mails. Ele respondia com desenhos. Pequenos esboços de coisas que ela não entendia completamente, mas que lhe davam paz. Aos 28, quando voltou para o Natal, Julian já não conseguia subir as escadas sem parar. Tinha a pele mais fina, os olhos mais fundos, mas o mesmo sorriso de sempre. A casa cheirava diferente. Mais a fim. Menos a vida. Luisana preparou o jantar naquela noite. Comeram em silêncio. Depois, ele tirou uma caixa de madeira. Dentro, havia chaves. Antigas. Brilhavam como se estivessem esperando ser tocadas há anos. Ainda não é hora, disse ele. Mas em breve. Luisana não perguntou mais nada. Naquela noite, antes de dormir, sentou-se em frente à porta do porão. Tocou-a com os dedos. Sentiu que do outro lado algo respirava. Não soube dizer se era arte, morte ou amor. Talvez tudo isso. E mais. Os dias passaram. Luisana não soube exatamente quando aconteceu. O tempo havia deixado de ser um eixo claro desde que Julian começou a se deteriorar de forma silenciosa, quase discreta, como se até na morte quisesse não incomodar. Era janeiro, disso ela lembrava. Lembrava porque o frio lhe penetrava os ossos e o céu parecia congelado, suspenso sobre a casa como uma lápide invisível. Naquela manhã, o encontrou dormindo na poltrona. Ou pelo menos foi o que pensou. Estava com a manta xadrez sobre as pernas, o livro de arte que ela havia lhe dado ainda aberto sobre o peito e os óculos desalinhados no nariz. Sorria levemente. Isso foi o que a confundiu. Chamou-o pelo nome. 2 vezes. Depois tocou-lhe o ombro. Estava frio. Luisana não gritou. Não chorou naquele instante. Apenas sentou-se ao seu lado, como tantas outras vezes. Acariciou-lhe a mão, como se pudesse acordá-lo. Depois se levantou, discou o número de emergência e voltou a se sentar. Ninguém no mundo poderia entender como é possível se despedir de alguém sem derramar uma lágrima. Mas Luisana sabia que nem todas as despedidas fazem barulho. Algumas apenas doem em silêncio. O funeral foi pequeno. Poucas pessoas. 2 vizinhos, um primo distante de quem Julian nunca falava, a professora de arte que Luisana teve aos 14 anos, uma mulher que vendia pão quando ela era criança. Todos sabiam algo sobre Julian, mas ninguém o conhecia de verdade. Isso era evidente. E isso doía. Luisana havia escolhido um caixão simples. Sem flores, sem música. Queria que fosse como ele, sem enfeites desnecessários, sem espetáculo.
Durante a cerimônia, não falou. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque não confiava em sua voz. Quando o corpo foi levado ao cemitério, Luisana foi a última a permanecer diante do túmulo. O ar cortava-lhe o rosto, mas ela não se movia. Então, enfiou a mão no bolso do casaco de Julian, o que havia levado por hábito, quase como um escudo. Lá encontrou algo que não esperava, um envelope pequeno, selado com uma gota de cera preta. Não tinha nome, mas era evidente que era para ela. Abriu ali mesmo, sem esperar. Dentro, uma folha dobrada com uma caligrafia firme. Breve. Definitiva. Tudo que fui, tudo que sonhei, está lá embaixo. Deixo para você. Com amor eterno. Julian. Também havia uma chave. Enferrujada. Pesada. Ela a reconheceu na hora. Era a do porão. Voltou para casa sem saber como havia chegado. O mundo ao seu redor parecia em câmera lenta. Cruzou a sala sem acender as luzes. Parou diante da porta do porão como se fosse a primeira vez. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era outra coisa. Era uma mistura de perda, expectativa e uma ansiedade que havia nascido 15 anos antes e agora, finalmente, podia respirar. Inseriu a chave. Girou. O clique foi seco. Baixo. Abriu a porta. Um cheiro de tinta seca, umidade antiga e madeira viva acariciou-lhe o rosto. Acendeu a luz. Desceu os degraus lentamente, como se cada um a levasse para mais longe da vida que conhecia. O que encontrou lá embaixo não tinha descrição fácil. Quadros. Centenas. Encostados nas paredes, pendurados com pregos, no chão. Havia telas inacabadas, outras cobertas com panos. Algumas pareciam antigas, quase em decomposição. Outras pareciam recentes, com a tinta ainda fresca. Era como entrar na mente de alguém que nunca parou de criar, mesmo quando o mundo estava desabando. Luisana começou a caminhar entre eles. Reconhecia alguns rostos. O seu estava por toda parte. Desde menina, adolescente, jovem. Em cada gesto, em cada traço, em cada olhar, estava ela. Em algumas, seu rosto estava cheio de luz. Em outras, envolto em sombras. Havia uma em que seu corpo aparecia como parte de uma árvore, com as raízes presas à terra e os braços estendidos como galhos secos. Outra mostrava chorando sangue, mas com um sorriso. Lágrimas começaram a cair sem aviso. Não de tristeza. Era algo mais brutal. Era entender que alguém a havia observado tanto, tão profundamente, que a conhecia mais do que ela mesma. Também encontrou quadros de sua mãe. Poucos. Mas os que havia eram impactantes. Um a mostrava coberta de espelhos quebrados. Outro, com a boca aberta em um grito que se transformava em fumaça. Havia um em que Maria e Luisana estavam abraçadas, mas separadas por uma linha preta grossa que as cortava ao meio. Avançou até uma mesa de trabalho ao fundo. Em cima, vários cadernos. Livros cheios de anotações, datas, frases soltas. Nem sempre consigo dizer o que sinto, mas consigo pintar. A dor se disfarça de cores escuras. O amor também. Quis salvá-la, mas quem precisava ser salva era a menina. Luisana fechou o caderno. O peito doía como se tivesse um prego cravado no centro. Respirou fundo e notou um móvel coberto por uma lona. Retirou-a. Era um cofre. Hesitou um instante. Depois procurou nas gavetas. Encontrou a combinação em um envelope com seu nome. Abriu-o. Lá dentro, documentos. Certidões de autenticidade. Contratos. Cheques antigos. Registros bancários. Uma nova identidade. Julian tinha vendido muitos dos seus quadros ao longo dos anos sob um pseudônimo, Leon Norvik. O nome não lhe dizia nada, até que o pesquisou no celular. Era famoso. Muito famoso. Exposições em Berlim, Nova York, Milão. Críticos que o adoravam. Colecionadores que pagavam cifras absurdas por uma única obra. Luisana largou o celular. Ficou imóvel. Não era só que Julian fosse um grande artista. É que ele tinha sido um gênio secreto. E que tinha feito tudo por ela. Uma procuração estava assinada em seu nome. Tudo era dela. A casa. Os direitos. As obras. O dinheiro. Tudo. Luisana sentou-se no chão. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois voltou a percorrer o porão. Parou diante de um quadro que não se lembrava de ter visto antes.
Estava coberto com um pano cinza. Ela o descobriu. Era ela, mas não uma imagem de seu rosto. Era sua alma. Ou pelo menos, foi assim que sentiu. O quadro mostrava uma figura feminina feita de cristais quebrados, abraçando um homem sem rosto. O fundo era negro, com pontos brancos que simulavam estrelas. No canto inferior, uma inscrição. Você não precisou ser minha para que eu desse tudo por você. Ela se levantou. Subiu as escadas. Acendeu a luz da sala. Respirou fundo. Naquela noite, não dormiu. No dia seguinte, ligou para a galeria que a tinha apoiado pela primeira vez. Quero fazer uma exposição, disse. Mas desta vez, não será sobre mim. Sobre o que então? Sobre alguém que me ensinou a ver. Desligou. Voltou ao porão. Começou a catalogar, a limpar, a organizar. Nos dias seguintes, não falou com ninguém. Só com Julian. Falava com ele enquanto limpava pincéis secos, enquanto montava telas. Falava como se ele ainda pudesse ouvi-la. Às vezes ria. Às vezes chorava. Às vezes parava para observar um quadro por horas. Certa noite, pegou uma cadeira velha e sentou-se no centro do porão. Nas paredes, os quadros a observavam como testemunhas de uma vida que ela mal começava a compreender. Pegou um caderno. Começou a escrever. Não era um diário. Não era uma carta. Era uma confissão. Não te disse o que você era para mim porque não sabia como dizer sem me quebrar. Mas agora eu entendo. Você foi lar. Foi refúgio. Foi verdade. E agora, é história. Guardou o caderno. Colocou-o entre os papéis legais. Depois saiu. Naquela mesma semana, a exposição foi anunciada. A Arte do Silêncio. Obras inéditas de Leon Norvig. Curadoria, Luisana Salvatierra. As reações foram imediatas. Expectativa, teorias, especulações. Ninguém sabia quem era Leon Norvig. Até que ela falou na inauguração. Ele não era apenas um artista. Era meu pai. Não de sangue, mas de tudo mais. O aplauso foi longo, mas o que ela sentiu não foi orgulho. Foi paz. Naquela noite, já em casa, desceu mais uma vez ao porão. Sentou-se diante da pintura dos cristais e do homem sem rosto. Agora eles podem te ver, sussurrou. Agora sabem que você existiu. E na penumbra, pela primeira vez na vida, Luisana se sentiu livre. O porão já não era um umbral proibido. Deixará de ser um lugar carregado de mistério para se tornar algo sagrado, algo que pulsava com uma verdade que nunca foi dita em voz alta, mas que sempre esteve presente. Luisana não descia por curiosidade, e sim por necessidade. Era o único espaço onde ainda sentia a presença de Julian, não como lembrança, mas como um eco persistente, um aroma suspenso, um traço inacabado. Depois da exposição, a mídia se voltou para ela com uma intensidade avassaladora. As entrevistas se multiplicaram, os pedidos por novas obras, os colecionadores interessados. Mas o que realmente chamou a atenção foi a história por trás das pinturas. O relato de um homem que dedicou sua vida a pintar nas sombras, sem buscar fama, sem assinar com seu nome verdadeiro, apenas por amor. O relato de uma filha que herdou não só seu talento, mas sua verdade. Luisana tinha agenda cheia, mas todas as noites voltava para casa, tirava os sapatos e descia ao porão. Às vezes não fazia nada. Sentava-se, observava, respirava. Outras, acendia uma vela, pegava um caderno e escrevia. Fazia isso como se falasse com ele. Como se as paredes escutassem. Como se os quadros pudessem responder. Numa tarde, encontrou algo que não tinha visto antes. Era um caderno pequeno, escondido no fundo falso de uma caixa de madeira manchada de óleo seco. A capa estava rachada e a tinta desbotada, mas o interior estava intacto. O primeiro parágrafo era dirigido a ela, embora não dissesse seu nome. Se você está lendo isso, é porque já não estou. Ou porque finalmente teve coragem de olhar para onde sempre soube que precisava olhar. Luisana folheou as páginas lentamente, como se estivesse desenterrando um corpo. Pintar me salvou. Não da tristeza, mas do silêncio. Tornei-me artista muito antes de te conhecer. Mas foi com a tua chegada que meus pincéis ganharam sentido. Não sei em que momento exato soube que você era diferente. Talvez quando dormia com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse protegendo algo que ninguém mais podia ver. Ou quando desenhou aquela casa em ruínas com uma árvore crescendo no meio.
Sua arte gritava por você. Continuou lendo por horas. Havia trechos caóticos, pensamentos inacabados, datas desconexas. Mas, em meio à desordem, emergia uma estrutura emocional poderosa. Julian falava de Maria, de como amara no início, de como tentou salvá-la, de como fracassou. Nunca me amou como eu esperava. Me desejou. Precisou de mim. Me manipulou. E eu me deixei levar, acreditando que o amor poderia curar seu vazio. Me enganei. Mas então você chegou. Não era minha filha. Não no começo. Mas começou a ser nos pequenos gestos. Quando chorava sem fazer barulho. Quando se escondia para não incomodar. Quando preferia desenhar a falar. Soube que, se eu me afastasse, não restaria ninguém. Luisana sentiu um nó no estômago. Continuou lendo. Não quis ser seu pai por pena. Fui porque te admirei. Porque te vi renascer no meio de uma guerra que você não escolheu. Porque decidiu amar em vez de odiar. Embora sua mãe não tenha sabido te dar amor, você a amou mesmo assim. Embora eu fosse um estranho, você me abriu a porta da alma sem pedir nada em troca. Luisana fechou o caderno. Não conseguiu continuar. Chorou com as mãos trêmulas. Depois, ligou um gravador de voz e começou a falar. Hoje entendi algo. Você não pintava para ser vista. Pintava para sobreviver. E agora eu sobrevivo te vendo em cada traço. Você está aqui. Não se foi. Apenas mudou de forma. Nas semanas seguintes, ela se dedicou a catalogar meticulosamente todas as obras. As assinadas com o pseudônimo Leon Norvig. As anônimas. As íntimas. As públicas. Algumas eram tão pessoais que decidiu nunca mostrá-las. Como aquela em que aparecia ela abraçando Maria, ambas desfiguradas, com os olhos fechados e as bocas seladas. Organizou uma segunda exposição. Maior. Mais ousada. Desta vez com o título que Julian nunca teve coragem de usar. O Homem que Pintava Almas. O cartaz principal da galeria não levava seu nome. Levava o dele. Julian Ortega. Pela primeira vez, o mundo conheceria o verdadeiro autor por trás do mito. Durante a inauguração, Luisana fez um discurso breve. Tinha uma voz firme, mas não arrogante. Falou com a calma de quem atravessou o fogo. Essas obras não são apenas arte. São um testamento. São a prova de que há pessoas que amam em silêncio, que se doam sem esperar nada, que protegem sem falar. Julian foi isso para mim. Foi minha casa quando a casa virou trincheira. Foi a voz que me sustentou quando tudo tremia. Os aplausos foram longos, mas ela não sorriu. Sentia que qualquer gesto superficial mancharia a memória do que estava mostrando. Nos dias seguintes, a exposição foi visitada por milhares de pessoas. Artistas, críticos, estudantes, curiosos. Alguns choravam diante dos quadros. Outros ficavam horas observando os detalhes. Havia uma força emocional que atravessava as paredes, uma densidade que não podia ser explicada apenas com técnica. Porque os quadros não eram apenas belos. Eram verdadeiros. Um jornalista perguntou se ela já sentirá inveja do talento de Julian. Luisana o encarou. Ele me deu tudo. Até o que eu não sabia que precisava. A arte era dele. Eu apenas a continuo. Outro perguntou se Julian havia sido seu pai. Não biologicamente. Mas em cada decisão que tomei, ele estava. Em cada traço que aprendi, em cada linha que ele me ensinou a respeitar. Ele me criou com pincéis. Me salvou com silêncio. Numa manhã, enquanto organizava os últimos papéis da fundação que decidirá criar com o legado de Julian, Luisana recebeu uma carta. Era de um galerista alemão. Tinha sido um dos compradores mais constantes de Norvig. Na carta, ele confessava que conhecera Julian pessoalmente em Berlim, mais de 20 anos antes. Que tiveram uma relação breve, mas intensa. Que Julian lhe pedirá que nunca revelasse sua verdadeira identidade, que o mantivesse como um mito. Luisana ficou imóvel. Releu a carta várias vezes. Naquela noite, voltou ao porão. Sentou-se diante do quadro do homem sem rosto. Em silêncio, perguntou se era verdade. Se Julian amara outra pessoa em segredo. Se essa era uma das verdades que ele não teve coragem de lhe contar. Não sentiu raiva, nem surpresa. Sentiu respeito. Porque entendeu que Julian também fora um homem que recusou pertencer a uma só história. Abriu o diário mais uma vez.
Havia uma entrada marcada com uma cruz. Há coisas que não disse porque sentia que tirariam força do resto. Amei um homem uma vez. Me senti culpado por isso. Porque achei que estava traindo a ideia de família que quis construir com você. Mas depois entendi que o amor não se divide. Se multiplica. E você sempre foi o primeiro. Luisana fechou o caderno. Respirou fundo. Estava pronta para escrever seu próprio capítulo. O porão foi reformado. Não para apagá-lo, mas para preservá-lo. Luisana o transformou em uma galeria privada. Só entrava quem ela autorizava. Não era um museu. Era um templo. Cada quadro tinha uma ficha técnica escrita por ela. Cada parede tinha trechos das cartas de Julián. Na entrada, uma frase. A arte não me salvou da morte, mas me ajudou a viver por mais tempo. Luisana pintou pela primeira vez naquele porão aos 30 anos. Foi um autorretrato, de olhos fechados, cercada pelas silhuetas dos que já não estavam. Pintou a mãe como um contorno quase invisível, Julián como um corpo feito de palavras, e a si mesma como um mapa com linhas vermelhas marcando feridas que já não sangravam. Quando terminou, chorou. Não de tristeza, de gratidão. Esse quadro não foi vendido, nem exibido. Ela o pendurou em frente à mesa onde Julián costumava escrever, para que, se existisse algum lugar além, ele pudesse ver. Luisana continuou crescendo. Escreveu um livro, dirigiu documentários, deu aulas. Mas cada conquista era uma extensão de algo anterior, de um legado que ela não buscou, mas que havia decidido honrar. Certa vez, perguntaram em uma entrevista o que ela faria se pudesse voltar aos 7 anos. Não mudaria nada, porque até a dor, até o abandono, até a loucura, me trouxeram até aqui. Até ele. E graças a ele, eu não me perdi. E isso era suficiente. Luisana tinha 30 anos quando decidiu encerrar o ciclo. Não porque quisesse esquecer, mas porque havia entendido que algumas histórias não devem se repetir eternamente, apenas ser contadas com a dignidade que merecem. A fundação em homenagem a Julián havia crescido. O porão transformado em galeria particular recebia visitas guiadas a portas fechadas, conduzidas por ela mesma. A cada pessoa que entrava, ela contava a verdade com uma mistura de distância e ternura. A cada estudante de arte que tocava um dos cadernos de esboços de Julián, entregava um aviso sem disfarces: não pinte para agradar, pinte para lembrar quem você é. Durante anos, foi construindo uma nova vida entre o que era seu e o que herdou. Expôs suas próprias obras ao lado das de Julián. A crítica os comparava constantemente. Ela não respondia. Sabia que ele jamais teria tentado competir com ela. Seu legado não era para ofuscá-la, mas para sustentá-la. Um canal de televisão entrou em contato para gravar um documentário. Queriam conhecer a história por trás do homem que pintava almas. Luisana aceitou com uma condição. Queria que tudo fosse gravado dentro da casa. Nada de estúdio, nenhuma reconstrução artificial. Queriam verdade. Ela daria verdade. A filmagem durou semanas. Entrevistas, gravações no porão, imagens de arquivo, depoimentos. O diretor se aproximou no fim da gravação e disse: ninguém vai assistir a isso sem chorar. Mas não só de tristeza. É que a gente sai daqui se sentindo diferente. Quando terminaram, Luisana pediu para ficar sozinha. Naquela noite, caminhou pela casa como se fosse a última vez. Tocou as paredes. Olhou as fotos. Passou os dedos pelas molduras dos quadros. Parou em frente ao espelho do corredor. Já não era a menina de 7 anos que abraçava um suéter em silêncio. Nem a adolescente que escondia seus desenhos com medo de despertar a fúria da mãe. Era uma mulher inteira. Não perfeita, mas inteira. Uma mulher que aprendeu a se reconstruir com os mesmos pedaços que antes a feriram. Desceu ao porão. Acendeu todas as luzes. Queria ver tudo mais uma vez. No centro, o retrato que pintou no dia seguinte à exposição. Ela mesma, de olhos fechados e o peito aberto, deixando sair uma borboleta feita de chamas. Sentou-se em frente ao quadro de Julián, aquele em que ele aparecia sem rosto. Observou por muito tempo. Tirou uma caixa de madeira. Dentro, uma carta selada. Demorou anos para escrevê-la. Não sabia por que era tão difícil dizer adeus a alguém que já tinha partido. A carta dizia: te procurei nas minhas lembranças, nos meus sonhos, em cada linha que desenhei.
Mas você sempre estava antes de eu chamar. Você foi a prova de que não é preciso sangue para amar com tudo. Me deu algo maior que a paternidade. Me deu sentido. E por isso, eu te deixo ir. Não porque te esqueço, mas porque você já está em tudo que sou. Colocou a carta atrás da moldura do quadro. Ninguém mais a léria. Não era para o mundo. Era para ele. Passaram-se 2 anos. Luisana escreveu um livro. Um híbrido de memórias, arte e filosofia emocional. Intitulou O Reflexo da Alma. Tornou-se um fenômeno. Foi lido por pessoas que nunca haviam pisado numa galeria. Tocou fibras de quem nem sabia quem era Julián. Porque o livro não falava apenas dele. Falava de amor não dito. De vínculos sem nome. De como silêncios também educam. De como os gestos que não se anunciam são os que marcam para sempre. Na última página do livro, escreveu algo sem explicar. Uma frase solta. Existem ausências que ensinam a viver com mais presença. Aos 32 anos, foi convidada por uma universidade para dar uma palestra para estudantes. Pediram que falasse sobre arte. Luisana pediu para falar sobre vínculos. Contou que ninguém conta, que crescer com uma mãe ferida não te condena, mas te marca. Que às vezes o Salvador não chega em forma de herói, mas como um homem cansado que pinta num porão. Que a arte não cura tudo, mas às vezes é a única coisa que te resta quando você já não sabe como continuar. Uma estudante levantou a mão. Você sente saudades dele? Luisana pensou na resposta. Não. Porque ele está comigo. Às vezes acho que ele nunca me deixou. A jovem abaixou o olhar. Chorava em silêncio. E Luisana entendeu que sim, Julián continuava cumprindo seu propósito, seguir salvando pessoas desde as sombras. Naquele ano, ela decidiu fechar a galeria particular. Não por esquecimento, mas por proteção. Temia que o legado se tornasse mercadoria. Que os curiosos esvaziassem a alma de cada traço buscando significados onde só havia dor transformada. Selou o porão. Deixou tudo intacto. Com uma placa na porta. Aqui viveu um homem que entendeu a alma humana mais do que qualquer psicólogo, mais do que qualquer poeta. Aqui, ele pintou sua verdade. E com ela, nos salvou. Luisana continuou pintando. Mas já não com urgência. Com calma. Com gratidão. O último quadro que pintou com a assinatura de Julián foi uma encomenda pessoal. Uma imagem abstrata. 3 figuras flutuando em um mar negro. Uma delas com o rosto de uma mulher chorando. Outra sem rosto. E no centro, uma menina que flutuava com os olhos fechados e uma chave na mão. Ela intitulou O que calamos. Não vendeu. Penduro-o em seu quarto. Cada vez que olhava para ele, via a si mesma. Mas também o via. E isso bastava para continuar vivendo. Porque há amores que não morrem. Apenas se transformam. E há almas que não precisam de corpo para continuar guiando. Que final emocionante! Ficamos felizes por você ter chegado até aqui. Esse tipo de história nos mostra a capacidade do ser humano de superar adversidades e encontrar forças para seguir em frente mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E você, o que achou dessa história? Conte para a gente nos comentários. O que faria em uma situação parecida? Queremos saber de qual cidade você está nos assistindo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos muito por ter você aqui com a gente. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.